Graças a Deus. Pode se assentar, amados irmãos. A palavra de Deus localizada aí no livro de 2 Reis, a qual nós acabamos de meditar, capítulo 5, vai dizer acerca de um homem chamado Naamã, né? Essa passagem aqui é uma passagem bíblica muito bem conhecida, não é não? Então é interessante que este homem, né, ele ficava à frente, ele tinha confiança do rei. Este homem ele era chefe do exército assírio, né? Este homem ele era um homem valoroso, isso mesmo. Ele tinha os seus prodígios, ele tinha os seus, né, as suas qualidades. Porém, mesmo sendo valoroso, a Bíblia diz que ele era leproso. Isso mesmo. Isso mostra que isso se aplica também na nossa vida, igreja. Isso mesmo. Eu quero já entrar aqui nesse texto, esse versículo onde diz que este homem ele era valoroso, porém leproso. Em nossas vidas, muitas das vezes, achamos que nós, às vezes, está tudo bem. Eu sou boa no que faço. Eu sou bom no que faço. Tudo que eu faço eu faço assim, eu faço dessa forma e dá certo. Olha, eu tenho dom para trabalhar dessa forma. Eu faço assim. Onde eu vou, eu tenho sucesso. Por quê? Aonde ele entrava, aonde esse exército assírio, aonde Naamã estava comandando esse grande exército, Deus dava livramento por causa de Naamã. Sabia? Porque Deus tinha um plano, louvado seja, na vida deste homem. E na nossa vida também não é diferente. Deus também tem um plano em nossa vida. Às vezes, se estamos bem aqui, se estamos bem lá, só que ainda mesmo assim, nós somos valorosos, mas ainda somos o quê? Leprosos. Ainda temos uma lepra. Eu não sei qual é a lepra sua. Eu não sei muitas das vezes qual é a lepra que eu tenho. Nós temos, louvado seja, que entender. A lepra de Naamã estava relacionada ao orgulho. E tem pessoas também que precisam, muitas das vezes, descer, se for o caso, 7 vezes. O que é isso? Engolir o orgulho. Naamã, ele era um homem orgulhoso. Ele entrava, louvado seja, com os exércitos, e todos os lugares que ele entrava, ele vencia. Então isso ele foi auto se valorizando. Ele tinha, louvado seja, os exércitos, louvado seja, ali de prontidão para receber as ordens dele. Ele tinha, louvado seja, o rei também que dava apoio para ele. Naamã, louvado seja o nome do Senhor, várias e várias batalhas, várias e várias vitórias. Então isso faz com que o cara venha o quê? Ficar o que de repente poderoso. O cara de repente pode se achar. Porque lá na frente, nós lembramos bem que ele começa com ingratidão. Ele começa a ficar indignado. Lembra? Porque ele chegou na porta, louvado seja, eu vou adiantando, depois eu volto, viu? Porque ele chegou na porta, louvado seja, ali do profeta Eliseu, e ali ele esperava que o profeta viesse, colocar a mão nele, se colocar em pé, colocar a mão nele, orar, clamar ao Senhor, seu Deus, e colocar a mão sobre o leproso, para que ele venha receber a cura, para que ele venha ser curado. Aí de repente quem vem? Quem? Vem o servo, vem Geazi. Está entendendo? É assim que funciona muitas das vezes na vida do ser humano. O ser humano muitas das vezes quer do jeitinho dele. E Deus quer fazer não do seu jeito, mas do jeito dele. Sabia? E Deus opera nas simples coisas, nas pequenas coisas. E às vezes as pessoas, elas querem que Deus faz da maneira dela. Naamã era dessa forma. Chega de repente Geazi e fala para ele, olha, na verdade o profeta falou para Geazi, falou para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Geazi chega e fala para ele, olha, é necessário você mergulhar 7 vezes, né? E você será purificado. De repente ele começa a questionar, a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz, quando ele começa a reclamar, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, mandou um mensageiro, né?
Naamã, fala assim, ó, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, olha só, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e ficará em pé, né? E colocar a mão e assim por diante. E ele começa lá, ó, se justificar e reclamando também. Não são porventura Abana e Farpara, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Começa a reclamar. Quantas e quantas pessoas hoje ainda reclamando? Foi falado isso aqui no início do culto, né? Reclamação não resolve o problema. O que nós estamos encontrando hoje é uma geração aonde não ora, aonde não acredita na palavra do Senhor, aonde a palavra de Deus ela é pregada, onde a palavra de Deus ela é dita, ela é meditada, ela é revelada. E as pessoas muitas das vezes elas não têm paciência de esperar a provisão de Deus. Elas não têm paciência. Elas querem para ontem. Elas querem da maneira dela. Eu quero comprar uma casa. Mas eu queria aqui. E Deus vem te dar condição em outro lugar. De repente, eu queria comprar um carro prata. Mas a condição que deu foi um carro preto. Nem louvado seja. Um carro amarelo. Nada contra. Eu estou colocando aqui uma suposição. Eu queria comprar uma bicicleta, sei lá, de 18 marchas, que deu ali só foi aquela ali mesmo. Vocês estão entendendo? É isso que eu quero dizer. Nós temos que ser agradecidos em tudo. Nós temos que saber ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Pessoal, ouve, mas é igual, louvado seja, a palavra de Deus diz sobre as duas casas, né? A palavra de Deus vai dizer, o próprio Jesus dizendo, que a pessoa que ouve a palavra de Deus e ela coloca em prática, ela é semelhante a uma casa que foi edificada sobre uma rocha. E tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, não colocam em prática, não liga, não dá liga, não está nem aí. Então essa pessoa, ela vive, ela edifica a casa dela, é considerada uma casa edificada na areia. E quando vem as provas, quando vem a tempestade, quando vem as águas, os rios, o vento, se tiver edificado na rocha, permanece de pé. Mas se for edificado na areia, a queda é grande. Por isso que nós temos que dar valor para a palavra de Deus. A palavra de Deus, é interessante que o próprio Deus, usando o profeta, e vai dar uma ordem que seja, né, para o servo. Olha, o Geazi vai lá e fala isso. E o que falou vai vir trazer um recado. Esse recado é um recado que veio da onde? De Deus. Porque era Deus que estava na vida do profeta. Na nossa vida também é a mesma forma. Às vezes o profeta está falando, olha, Deus é na sua vida, Deus vai fazer na sua vida, Deus está abrindo porta, Deus está curando, Deus está entrando com libertação, Deus está entrando lá agora no hospital, Deus está entrando agora lá no presídio, Deus está entrando agora na sua causa, Deus vai fazer dessa forma. Deus apenas ouça e coloque em prática. Se for preciso você mergulhar 7 vezes no Jordão, é necessário mergulhar. Mas espera aí, eu mergulhando 2 vezes, tá bom? Não, a palavra de Deus falou 7 vezes. Não vai ser um mergulhar 5, não tá bom não. Sabe o que está acontecendo? Deus fala para você, olha, eu quero que você faça isso para mim. São 7 mergulhos. Imagine a gestão de hoje. Deus vem falar, o irmão Fernando, um exemplo, tá? Irmão Fernando, posso usar você como exemplo? Irmão Fernando, olha, você vem até a igreja, ou até a
casa do profeta, vamos dizer. Aí você fala, eu tenho esse problema aqui, tem como você orar por mim, preciso de um apoio. Aí de repente o profeta, ou o pastor, ou o presbítero, sei lá, o obreiro, ele vem até você e fala, olha, é o seguinte, o Marcelo, o Fernando, é o seguinte, você tem que pegar e descer na olaria. Olha só, você tem que descer na olaria. Você tem que pegar e orar 7 vezes ao dia. Pronto. 7 vezes ao dia. Ó, e você também tem que fazer uma campanha 7 terça-feira, um exemplo. Tá? Aí daqui a pouco você sai dali indignado. Não viu? Geração de hoje. 7, eu acho que isso é um exagero. Deus tem que poder procurar na hora aqui. Tá entendendo? Geração de hoje quer para ontem. Não estou falando que é o seu caso. É a geração de hoje. Aí você vai falar assim, viu, mas... Aí vamos supor, na hora você vai até concordar, vai passando os dias. Você vai falar assim, viu, 7 terça-feira. Ixi, tem que orar 7 vezes ao dia. Olha, eu até ontem eu estava vendo bem, mas hoje, se eu orar só 5 vezes, não resolve não? Está entendendo? Hoje o povo quer jeitinho. Hoje o povo não quer descer a casa do oleiro. Hoje o povo, infelizmente, a maioria, viu? A grande maioria, não quer se achegar a Deus, quer bênção, mas não quer vitória. Quer bênção, quer vitória, mas também não quer descer na olaria, não quer joelho no chão, não quer compromisso com o papai. Está entendendo o que está acontecendo? Naamã era desse jeito. Naamã tinha dinheiro. Naamã, olha. O homem, a Bíblia diz que ele era valoroso. Valoroso significa que o cara tinha dinheiro. O cara tinha um valor aí. E tanto é que ele acha que a bênção, os milagres é comprado por dinheiro. E não é assim que funciona. Então, eu mergulhando aqui, voltando um pouco para trás, igreja, olha só, vou para trás e vou para frente, viu? Dentro da palavra. Aqui nós sabemos que Naamã, ele era um homem orgulhoso, é um homem que precisava ter um tratamento aí, Deus tratou com ele. Só que é bem claro nós lembramos anteriormente que esse homem tinha lepra, correto? Então, ele entra com o seu grande exército numa terra de Israel, o povo de Israel lá, e aí eles levam preso, louvado seja, uma menina, e aquela menina, louvado seja, invade lá, pega essa menina, louvado seja, ela fica ali para ajudar a mulher de Naamã. A Bíblia não fala se a mulher de Naamã tinha filha ou filho, então creio eu que não tinha, porque pegou essa criança, correto? Então, essa criança ficou a favor, ao serviço lá para ajudar, auxiliar a mulher de Naamã. Então, as batalhas continuam. Ele continuava, louvado seja, ele entrava, louvado seja, em cenários, em terras, louvado seja, em aldeias, em cidade, guerras acontecendo, e ele estava tendo vitória. Não é, igreja? Então, observe só que tendo vitória, sendo valoroso, ainda tinha dor. Ainda tinha um incômodo, isso mesmo, aquela lepra dele, com certeza aquela lepra dele de repente sangrava, eu não sei se tinha pulso, lepra, aquelas armaduras quando ele tirava do corpo, o incômodo, a dor, quem sabe essa menina lá na casa, ela começa a escutar ele gemendo de dor, por causa dessas ferida, não sarava e de repente vazava, não sei que raio que esse homem sofria. Vocês estão entendendo? É grave isso. Então, louvado seja, chega um certo ponto, quem sabe ele estava reclamando porque ele já reclamou ali quando ele saiu da casa do profeta? Quem sabe não reclamava em voz alta? E a menina escutou. Eu não sei o que eu faço. Reclamando para a esposa. Olha aqui, bem, olha. Eu acho que eu vou acabar morrendo.
eu venço tudo, eu tenho dinheiro, eu mando em mais não sei quantos homens, eu faço isso, Lorde, eu venço as batalhas, mas isso aqui está me matando. Eu estou sofrendo. Eu acho que eu não vou durar muito. Eu pagaria qualquer valor para mim ter saúde. Eu fazeria isso, aquilo, outro para mim ter sucesso. Às vezes, o que acontece, trazendo para os dias de hoje, às vezes na nossa vida, igreja, nós temos algo aqui, mas nós faltamos ainda algo lá. Ou seja, resumindo, às vezes tem pessoas que estão bem financeiramente, igual Naamã, mas muitas das vezes na área da saúde está pobre, está leproso. De repente, ao contrário, de repente a pessoa está bem de saúde, mas também financeiramente não tem. De repente a pessoa tem o financeiro, de repente tem a parte, louvado seja, aí da saúde, ok também, mas de repente o psicológico não está bem. Está entendendo? De repente não está legal. De repente tem isso, tem aquilo outro, mas não é feliz. Eu tenho saúde, graças a Deus. Eu tenho uma dorzinha aqui, mas eu tenho saúde. Eu tenho trabalho. Eu tenho uma família, eu tenho isso, mas de repente está nos vícios, de repente está aí às vezes pensando na morte, de repente está aí sem rumo, sem diretrizes, de repente a pessoa, ela se encontra numa situação que ela não encontra paz, ela está em casa, não tem paz, ela está na rua, ele está na rua também, não tem paz, aonde está não tem paz, precisa do quê? Ser liberto dessa lepra. Você está entendendo o que Deus está falando? Cada um de nós temos um probleminha. Mas espera aí, pastor. Está dizendo que eu tenho problema? Está dizendo... Esse probleminha, você quer que eu fale o que é? É o pecado. Essa é a lepra que está na vida de muitos. A lepra que está na vida, que está matando muitas pessoas, se chama pecado. Se chama iniquidade. Qual que é a iniquidade? A iniquidade nós sabemos que é a prática contínua do pecado. Está entendendo? O pecado se chama o que? Lepra. É o que eu tenho entendimento sobre esta lepra que está acontecendo. O pecado está matando muitas pessoas. E mata mesmo. Muitos hoje se encontram mortos espiritualmente. Por causa de quê? Da lepra. Por causa de quê? Do pecado. E só Deus para nos purificar dessa lepra. É só Deus que pode nos purificar. Sabia? Só Deus. Nós, com a nossa própria força do braço, nós não vamos conseguir absolutamente nada. Mas eu tenho uma amiga ali que é muito gente boa. Eu tenho um pastor ali que é uma bênção. Vamos pedir para ele orar para mim. Mas você tem que aceitar quando Deus fala contigo. E você tem que cumprir. Sabia? Mas Deus é comigo. De repente, se eu ficar murmurando e eu desacreditar, pode não acontecer também. Amada igreja do Senhor, essa menina começou a ouvir. Creio eu, começou a ouvir. Nossa, ela chama ao respeito, naquela época, né? Os empregados chamam o patrão de Senhor. Sabia? O Senhor. Aí um dia ela começa a conversar com a patroa. Passou muito tempo porque ela está vivendo na casa de Naamã. Então creio eu que a menina não tem maldade, é uma serva de Deus. Ela sabe que Israel tem profeta, tem Deus na cidade de Israel. E quem é servo de Deus, ele fala crente, cristão, não tem raiva de ninguém, não guarda rancor de ninguém. Então essa menina começou a falar com a mulher de Naamã. Olha, se o meu Senhor tivesse
diante do profeta que está em Samaria, na terra de Israel, ele restauraria o meu Senhor dessa lepra aí. Como que é? Isso mesmo. Lá em Israel tem Deus. Lá em Israel tem um profeta. E é usado por Deus. Tantos milagres eu já vi ele fazendo. Porque Deus é na vida dele. Tantos milagres eu vi. Sério. E ela vai e notifica o marido. Ou seja, ela vai e avisa o marido: olha, a menina está falando isso assim, assim, assado. E temos uma solução para o teu problema. Bem, ele chega tudo cansado do serviço, da guerra, que é o serviço, né? Com dor, se sente um derrotado, venceu muitas batalhas, mas por causa da lepra se sente um derrotado. Sabia? É assim às vezes na nossa vida. Às vezes nós trabalhamos, às vezes a gente corre atrás do nosso sonho, às vezes a gente luta aqui, a gente luta lá, a gente faz planos, a gente espera coisas boas, e muitas das vezes o que acontece, muitas das vezes é coisas ruins. E aí o inimigo vem e joga na sua cara, tá vendo? Aí nós sentimos o quê? Um derrotado, uma derrotada. Mas o sangue de Jesus tem poder. Jesus Cristo nos chamou para vencer. Jesus Cristo nos chamou para ser vencedor. E Jesus Cristo tem um milagre nesta noite para mim e para você. Jesus Cristo, Ele vai tirar essa lepra que está impedindo muitos servos dele de caminhar. Essa lepra que estava te impedindo, hoje ela caiu por terra em nome de Jesus através dessa palavra. A lepra que estava agarrada sobre você, sobre sua vida, neste momento, porém, pelo poder desta palavra, a lepra já caiu por terra, em nome de Jesus. Amados irmãos, ela vê o marido vindo cansado. Ela fala: bem, tem uma notícia boa. Achei a solução para o seu problema. E a solução para o problema meu e seu é Deus. Sabia? Tem pessoas que acham uma solução de repente, acham que estão resolvendo o problema, se envolvendo na bebida, na droga e outras coisas que não me convém lembrar agora e falar. Mas o único caminho para resolver o problema da lepra, o único caminho é Jesus Cristo. O rei, ele chega até o rei. Naamã chega até o rei e fala, notifica ao rei: olha, a menina disse assim, 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 assim. O rei, na hora também, já pegou e falou: não, já vou fazer uma carta para você. Ó, já vou escrever a carta para o rei de Israel, ele receber você lá e curar você. O rei da Síria não estava nem sabendo o que está acontecendo, nem faz ideia. Naamã também. Mas a menininha sabia o Deus que ela servia. Nós também temos que saber o Deus que nós servimos, o Deus do impossível, o Deus onde Lucas 1,37 nos lembra que para Deus nada é impossível. Tudo é possível para o Senhor. Interessante que chega até o rei e o rei escreve a carta. O rei de Israel começou a ler